Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos aqui na Metacosmo, um local para você despertar e expandir a consciência e uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje eu gostaria de agradecer ontem a nossa amiga Cláudia. Ela se manifestou no nosso chat, durante a live, quando estávamos ao vivo, e ela fez uma pergunta muito importante. E na verdade essa live é um pouco uma referência à pergunta que ela fez. Ela falou que ela assiste muito o Cryon, e o Cryon, eu também gosto muito de meditar sobre as mensagens de Cryon, e ela falou principalmente como colocar em prática tudo isso. Então o tema da live de hoje é como evoluir. Esta semana nós trabalhamos o tema alquimia da consciência. É um tema muito importante porque a partir de agora nós temos que começar a caminhar para a prática de todo esse conhecimento. Por quê? A alquimia da consciência, ela tem 3 etapas. A primeira etapa, que é o eu iniciante, da cor negredo, ela manifesta o homem que tem ainda vários problemas na sua vida, problemas na vida, no campo da prosperidade, dos laços afetivos, está tudo bagunçado, Sabe aquele momento que falta dinheiro em casa, está em dívida, a família está toda desajustada, você está desajustado consigo mesmo, está em complexo de inferioridade, ansiedade, angústia, um monte de preocupação, com muito medo, Isso reflete na família, e na família reflete também o que? Na sociedade. Porque o desajuste, começa com você, passa para a sua família, daí vai para a cidade, vai para o bairro, vai para o país, vai para o mundo, e esse desajuste vai afetar o universo. Por quê? Apesar de nós sermos um grão de areia diante do todo do universo, nós somos um grão de areia com potencial universal. E o fato do eu iniciante, ele estar totalmente desequilibrado, totalmente com problemas, totalmente passando por momentos difíceis, com doenças físicas, doenças psicossomáticas, doenças espirituais que são terríveis, como que é o caso do fanatismo ou do ceticismo, tudo isso faz com que a pessoa perca o seu poder. E ela manifesta, porque ela tem dentro de si as células, como nós falamos ontem, e essas células emitem vibrações desarmônicas, que de uma certa maneira afetam todo o universo. É aquela famosa história, você já deve ter visto, Aquela história que quando você joga uma pedra dentro do lago, o lago forma ondas, E essas ondas, no início, onde caiu a pedra, elas são mais fortes, mas aos poucos ela vai sumindo. Mas essas ondas são infinitas. Ou seja, uma pessoa que esteja a mais de 100 mil quilômetros das ondas dessa pedra que caiu no lago, a onda também chega nele. É lógico que ele não sente, porque ele está muito distante, mas as ondas são infinitas. E assim acontece com a nossa célula. Quando você emite ondas desarmônicas, você vai, de uma certa maneira, emitindo essas ondas por todo o universo. E aí, o que acontece? Todos nós nascemos com um grande propósito. O propósito é evoluir. Por quê? Porque o propósito do universo é a evolução. Portanto, nós, como pequenos grãos de areias, também temos que evoluir. E a evolução é o único caminho para você atingir a felicidade. E de uma certa maneira, você harmonizando com a felicidade, o seu próprio corpo, você começa a emitir ondas magnéticas que começam naturalmente a entrar em sincronia com a lei da simpatia universal, e no processo de empatia ou antipatia, pela empatia você começa a atrair para ao seu lado coisas boas, belas e grandes, como uma vida próspera, laços afetivos ajustados, saúde, e poder.
E pelo processo de antipatia, você afasta tudo aquilo que não faz parte de seu interesse, da sua vontade. Então, o eu iniciante é como que ele se estivesse num determinado momento com um corte dentro do seu DNA, porque ele não está conseguindo cumprir o propósito que está dentro do seu DNA, que é onde está o código da consciência. Nós iremos falar muito mais sobre o código da consciência a partir da semana que vem, porque nós temos que começar a colocar em prática todo esse conhecimento. Por que nós precisamos colocar em prática? Para você evoluir, o primeiro passo é você conhecer a si mesmo. É como Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecereis o universo. Ou então o que Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o processo de evolução está exatamente no caminho de conhecer a si mesmo. E para você conhecer a si mesmo, você precisa conhecer o código da consciência, que é, na verdade, o código da vida. E aonde está esse código da vida? Está dentro do seu DNA. Nós iremos estudar detalhadamente a partir da semana que vem. Inclusive, eu já estou começando a montar, já está praticamente pronto, um curso gratuito que nós vamos oferecer, através das plataformas da internet, sobre o código da consciência. Estou escrevendo um livro sobre esse assunto e pretendo, a partir da semana que vem, começar a analisar e aprofundar esse conhecimento com vocês, e que vai resultar, depois de uma semana, lá para o dia 10, uma live que eu vou fazer lá no canal do Flávio Vale, uma live mais longa, aonde nós iremos detalhar o código da consciência. Então, o primeiro passo na alquimia da consciência é exatamente o eu iniciante conseguir, ele despertar a consciência, que é o primeiro passo para você começar a evoluir. E aos poucos, você vai começar, a pessoa que está no eu iniciante começa a mudar a sua percepção do mundo, mudar a sua percepção do universo. Quando ele muda a percepção, ele passa para a segunda fase da alquimia da consciência, que é o tu adepto. Perceba que o pronome eu muda para tu, porque ele já começa a perceber que existem outras pessoas. E a primeira fase do tu adepto é exatamente você aumentar a sua percepção, começando pelo seu plano astral. Por quê? Para que ele possa evoluir, ele precisa ressignificar a sua vida, reajustar as suas emoções. E começa pelo significado de si mesmo, começa pelo encontro de si mesmo, começa pela necessidade de criar uma própria identificação. Ao criar essa própria identificação, naturalmente ele começa a perceber que ele também faz parte de uma família. Então ele começa a ter harmonia dentro da própria família, harmonia com os filhos, harmonia com os pais, harmonia com os irmãos, harmonia com a esposa, harmonia com o marido e assim por diante. E ainda nesse processo de ressignificação da vida, a pessoa naturalmente começa a mudar o próprio mundo que ele vive, o próprio meio que ele vive. Muda, por exemplo, se mora num condomínio, ele começa a perceber que existem outras pessoas no condomínio. Eu já morei em vários condomínios. É engraçado como hoje parece que a gente sequer cumprimenta o vizinho, sequer conversa com o vizinho. Começa a mudar a sua percepção, começa a perceber que você faz parte de uma cidade, de um estado, de um país, de um continente, de um planeta, faz parte de um sistema solar, faz parte de Alcione, que é um conjunto de sistemas solares, faz parte da Via Láctea, faz parte do universo. Esse é o processo de aumento da percepção. Quando a pessoa aumenta a percepção, ele passa para a segunda fase, que aí ele precisa o quê? Ele precisa exatamente do que nós estamos fazendo agora. Ele precisa da filosofia. Porque a filosofia vai
expandir a consciência dele. Porque a segunda etapa dentro do tu adepto, que é a evolução do corpo psíquico, é a expansão da consciência. Porque através da filosofia você começa a inserir elementos, a inserir dados dentro da sua mente. Esses dados, quando começam a se combinar, formam informações, e essas informações, quando você assimila dentro de si, passa a ser conhecimento. E o principal conhecimento é o conhecimento de si mesmo, que é o que nós falamos do autoconhecimento. Quando você adquire o autoconhecimento, ou seja, você segue o que Sócrates falou, conhece-te a ti mesmo, automaticamente você passa a ter sabedoria, que é o grande passo evolutivo do tu adepto. E é nesse momento que o tu adepto, o aspirante à iniciação, ele está preparado para ser iniciado. E aí chega o último momento dessa alquimia da consciência, que é o nós iniciados. Quando ele já não precisa, a percepção dele amplia tanto que ele adquire uma consciência cósmica. Ao adquirir a consciência cósmica, ele percebe que o eu e o tu não existem. Por quê? Porque você faz parte do todo. É o que nós falamos ontem, do uno igual ao todo. Você começa a perceber que não é que você faz parte do planeta Terra, você é o planeta Terra. Não é que você faz parte de um universo, você é o universo aonde você está. Não é que você tem uma alma, você é a alma. Essa é a alquimia da consciência. Na teoria, tudo é bonito. E na prática? Por quê? Você sair do eu iniciante e atingir o nós iniciado é um exercício contínuo. Exige disciplina, exige perseverança, exige força de vontade, exige fortaleza. E acima de tudo, você necessita ter coragem. Por que você precisa ter coragem? Porque coragem é o elemento catalisador que te lva à verdade. Mas qual verdade? A verdade única, suprema e absoluta. Quando você atinge esse conhecimento, você começa a perceber que todas as demais verdades, que tudo que existe nesse planeta, tudo são verdades relativas. É por isso que Sócrates também já dizia: eu sei que nada sei. Por quê? Porque por mais que Sócrates era um cara super inteligente, né, com todo o conhecimento de Sócrates, ele reconhecia que nada sabia. Por quê? Apesar de tudo isso, ele reconhecia que as verdades, todas as verdades que nós temos, são relativas. Portanto, existe uma única verdade que é suprema e absoluta. E todas que estão abaixo dessa pirâmide são verdades relativas. Cada uma mais próxima da verdade absoluta. Quanto mais a gente busca a verdade, mais nós transformamos a nossa vida. Porque à medida que você busca integrar-se com a consciência cósmica, com essa verdade absoluta, naturalmente a sua vida passa a ter justiça. E a justiça te leva à lei da simpatia universal, que é você começa a atrair pela justiça a prosperidade na sua vida. Você começa a atrair na sua vida, pela justiça, o relacionamento afetivo com laços afetivos bem ajustados. Pela justiça, você começa a ter saúde. Pela justiça, você começa a ter o poder. E esse é o processo da alquimia da consciência. Quando você tem justiça, automaticamente você começa a ter liberdade de existência. Você passa a existir. Porque até hoje você não existe. Porque aí nós vamos para Descartes, que dizia: penso, logo existo. Se você não desenvolve
né, o seu poder mental, logo você não está pensando. E é por isso que eu insisto na necessidade da filosofia, porque a filosofia te leva ao pensar fora da caixa. E ao pensar fora da caixa, você começa a pensar, logo você passa a existir. E finalmente, quando você atinge esse terceiro grau, você vai para a paz, porque você passa naturalmente a viver a lei da harmonia e da ordem do cosmos. A palavra cosmos significa ordem, ou seja, você se torna um ser magnífico, você se torna um ser eterno e você se torna um ser que tem a plenitude do amor. Por isso que o caminho para a evolução, ele é a alquimia da consciência. E nós iremos aprofundar muito mais agora. Porque agora nós vamos começar na semana que vem nas lives, né, nas lives diárias de meia hora, trabalhar o código da consciência, mas nós iremos ter um curso só do código da consciência. E esse curso, que é gratuito, vai ter aprofundamento desses temas e vamos colocar em práticas várias dessas atividades. Mas o tema de hoje é como evoluir. A humanidade, ela existe há mais ou menos o universo existe há 14 bilhões de anos. O planeta Terra, né, esse projeto chamado Projeto Gaia, existe mais ou menos há uns 4 bilhões de anos. Os nossos construtores, né, aqueles 4 seres viventes, né, os 4 querubins da constelação de Andrômeda, de Áquila, de Taurus e da constelação de Léo, esses 4 querubins traçaram um plano estratégico de evolução do planeta Terra. Esse plano tinha 3 níveis, na verdade. O nível físico, que é o desenvolvimento dos 5 sentidos, da audição, da visão, do olfato, do paladar e do tato. Uma segunda etapa, que começou lá para o ano 0, ou seja, a vinda do grande mestre Jesus, marcou uma mudança na humanidade, então foi considerado o ano 0. Começamos então o segundo processo desse grande plano de evolução, que foi a evolução do nível psíquico, evoluindo tanto o plano astral como o plano mental, que foi automaticamente a ampliação da percepção do humano, quando ele começa a perceber que ele tem algo a mais, ele tem vida além da vida, e aí ele começa a estudar e começa a manifestar mais a sua aura, o seu Merkabah, os seus chakras e assim por diante. Ou seja, ele começa a existir manifestando o seu corpo bioenergético. E aí a terceira fase começou agora em 2012, esse plano estratégico deles, que é a entrada da nova era, da era de Aquário, que é o nível noético, que é a integração do homem com o cosmos. Beleza. Você tem esses 3 níveis para evoluir. Então o homem, né, que une igual ao todo, então o homem que é o planeta, ele também precisa evoluir nesses aspectos. E a evolução do humano nesses aspectos, ele passa exatamente por esse processo da alquimia da consciência. Mas como evoluir? A humanidade, né, as pessoas que têm, de certa maneira, um certo controle sobre, né, a humanidade, eles traçaram alguns projetos que, ao invés de ajudar a evolução, diminuíram, ou seja, atrasaram a evolução. Esse projeto, na verdade, tinha 2 pontos, e nós vamos dar o terceiro modelo de evolução. O primeiro modelo, que foi adotado por milhares de anos, são os dogmas. Os dogmas, nas religiões estruturadas, todos os dogmas, eles foram importantes para a humanidade, mas de uma certa maneira também eles atrasaram a evolução. Porque os dogmas estabeleceram mitos, rituais e doutrinas que, ao invés de promover o humano para que ele tenha uma consciência cósmica, eles criaram um Deus externo, não um Deus interno. Ao criar um Deus externo, mostra que você está na busca de uma salvação de um ser externo.
e você deixa de conhecer a si mesmo e deixa de reconhecer que você mesmo é um próprio Deus. E é você que, através das suas vibrações, tem condições de alterar a realidade. Então, o modelo adotado pelas religiões é o dogma. E o dogma foi, de uma certa maneira, importante no processo evolutivo do planeta, mas, ao invés de ele evoluir plenamente, né, as pessoas, acabou atrasando o processo evolutivo. E hoje, ainda nós temos mais de 70% das pessoas dos humanos, ainda estão ligados a dogmas, né? Pessoas que, se você falar qualquer coisa que a religião não permite, né, se falar uma verdade e essa verdade não for de acordo com o pastor, ela fala que você está sendo herege. Mas por quê? Se são verdades relativas, tudo que se fala aqui na Terra são verdades que não são necessariamente as verdades supremas e absolutas. Então são questionáveis. Isso começou a mudar no século XV, no final do século XV, com o Renascimento lá na Europa, e depois com o Iluminismo, que veio séculos depois, e com todas as revoluções científicas, nasceu uma nova maneira, um novo processo tomou corpo nessa questão da evolução, que foi exatamente a racionalidade. Então nós temos o dogma e a evolução pela razão. E aí o modelo científico, ele busca a parte racional, que também, digamos assim, nesses últimos séculos, nós tivemos grandes passos evolutivos no planeta. Para pensar na medicina, na tecnologia, né, na física, na matemática, na química, na biologia. Quantas evoluções o planeta Terra teve com a razão, com a racionalidade. O problema desse método de evolução, que é a racionalidade, ele é um método que também tem os seus limites. Por quê? A grande maioria dos cientistas, eles pegam-se em pequenos pontos concretos, mas eles não conseguem compreender o todo. Eles, por exemplo, compreendem que a água ela é composta, por exemplo, de 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio. Eles compreendem. A razão leva à compreensão de como é formada a água. Mas eles não compreendem como que é feita a junção. Por quê? Porque existe um outro mundo invisível, que é exatamente esse plano espiritual que Platão falava do mundo das ideias. E aí o que acontece? Como os cientistas eles só buscam coisas concretas, eles muitas vezes também não conseguem pensar fora da caixa. E aí vem a metacosmo e todas as escolas ocultas e também todas as grandes filosofias ocultas da história e os grandes filósofos que falam: o melhor caminho para a evolução é a expansão da consciência. E para expandir a consciência, nada melhor do que a filosofia. Bom, então, nós aqui adotamos o método filosófico para buscar o processo evolutivo do humano. Mas qual forma a prática dessa evolução? Poderíamos dizer que existem 3 maneiras de você evoluir. A primeira maneira é pela imitação. A segunda é pela meditação. E a terceira é pela experiência. Então, existem 3 métodos para você evoluir. Qual método que nós vamos adotar dentro do nosso guia da consciência, né? No nosso código da consciência? Você vai ter que escolher um desses 3 métodos. Nós recomendamos 2, ou pela imitação ou pela meditação. Por quê? Pela experiência é muito difícil. 99% da população do mundo escolhe a evolução pela experiência. Como nós vivemos num planeta de experiências e provas, esse método
ele é muito sacrificante. Por quê? Pela experiência, é como se você estivesse num laboratório. Você faz uma experiência, pode dar certo ou errado. Quando dá errado, você sofre. Quando dá certo, você comemora. Só que em geral, né, para você fazer uma grande evolução, você tem que fazer muitas experiências. E essas muitas experiências é que gera o mundo que nós temos. Pessoas frustradas, pessoas que não encontram solução para o mundo. Então, nós não recomendamos o processo da experiência, porque a evolução pela experiência gera muita dor e sofrimento. E sem contar, você entra numa vibração tão desarmônica, você entra num processo tão negativo na sua vida, que aí acontece um fato muito grande, uma grande doença, ou uma morte, ou alguma coisa que acontece dentro da sua família, que você tem uma dor e um sofrimento tão grande, mas tão grande, né, como uma morte, por exemplo, que aí talvez você não consiga mais encontrar equilíbrio e sabedoria para você reverter essa situação. Então, nós daqui não recomendamos que você atue pela experiência. Então, sobrou 2 métodos. Bom, vamos pegar o primeiro método, pela imitação. Bom, como que você consegue evoluir pela imitação? Para você imitar, você precisa, antes de mais nada, escolher o que imitar. O que imitar, né? Você poderia escolher, talvez, os maiores avatares da humanidade. Então, eu quero escolher Buda, Jesus Cristo, imitar Crisma, Hermes Trismegisto, imitar Moisés. Vocês perceberam que imitar um grande avatar é muito difícil? Porque é o seguinte, para você imitar Jesus, você tem que ser 100% o que Jesus era. E para você ser 100% o que Jesus era, você precisa do quê? Você precisa passar por todo esse processo da alquimia da consciência e atingir o ápice da pirâmide, ou seja, a transcendência. Você precisa evoluir no plano físico, no plano astral, no plano mental e no plano espiritual. Conseguir integrar esses 4 planos e atingir um alto grau de consciência de tal maneira que você se torne supraconsciente. E aí sim você vai conseguir imitar Jesus, Buda, Krishna. Então, talvez seja muito difícil esse método, né? Porque ainda nós temos que evoluir muito, né? Então não dá para você evoluir pela experiência que você tem muita dor e sofrimento. E pela imitação é um método ainda muito fora da nossa realidade. Então não sobra para nós apenas o que nós chamamos de segundo método, que é pela meditação. Perceba que a imitação é só quando você está com o plano espiritual já desenvolvido, ou seja, o seu chakra, tanto do terceiro olho, que é o olho que tudo vê, e o coronário desenvolvido para você fazer o método evolutivo da imitação. Pelo modelo da experiência, é quando você está lá no plano físico ainda, né? Gosta de sofrimento. Você está lá no mundo do comer, fazer sexo e trabalhar. E se você quer ficar nisso, não adianta você estudar. Fica lá, continua sofrendo. Agora, a meditação é o método mais, assim, talvez o melhor método que nós podemos adotar, porque a meditação ela mexe com o seu corpo psíquico. A meditação ela vai mexer com o seu plano astral e com o seu plano mental. Mas o que é evoluir pela meditação? Não significa que você tem que ficar agora, a partir de hoje, ficar lá 1 hora, 2 horas, em posição de yoga, meditando. Não. Você tem que adaptar o seu dia a dia a esse processo. Como que funciona a meditação? O primeiro passo é você pelo menos reservar meia hora do seu dia para ficar em silêncio. Eu, por exemplo, costumo acordar de madrugada
e fico em silêncio, porque de madrugada ninguém fala comigo, não tem barulho na rua, então o silêncio, porque o silêncio me leva à reflexão. E aí o que acontece? Durante o dia eu estudo bastante, né, para fazer lives, para fazer, estou escrevendo um livro, para fazer o curso, então eu tenho que estudar. Quando eu fico em silêncio, automaticamente a minha mente começa a me levar para a reflexão. E ao refletir, de repente eu começo a meditar. E a meditação, não necessariamente, por exemplo, tem gente que gosta de caminhar. Então, é um ótimo período, um ótimo tempo para meditar. Tem pessoas que meditam, por exemplo, lavando louça. A pessoa gosta de lavar louça, ela está lá parada, tem que ficar lavando louça, começa a meditar, tomando banho. Não importa. A meditação não significa que você tem que estar em posição de yoga. É lógico. Se você tem condições e você já está preparado para isso, use técnicas como relaxamento, mantras, meditação programada, né? Você vai ouvindo um áudio, né? Você usa cores, né? Você usa luz azul, luz violeta para melhorar a sua meditação. Você usa reiki, você usa até o tantra, até através da atividade sexual você pode meditar também. Veja como que tudo pode te levar à meditação. O que acontece com o tempo? Você vai acostumando-se com a meditação até que um dia você vai atingir a contemplação. Quando você atinge a contemplação, você automaticamente passa a ter a consciência da fraternidade, a consciência coalescente, a consciência altruísta, a consciência da eternidade. Você percebe quando você está em contemplação que o tempo expande. É o tempo kairos. É quando você atinge a iluminação. E aí você atinge a consciência da magnificência, que é o despertar da serpente Kundalini. Quando você se torna um ser magnífico. Então, a meditação é o melhor método para que nós possamos iniciar esse processo de evolução. Meus amigos, minhas amigas, eu espero que vocês tenham um final de semana magnífico, eterno e pleno de amor. E assim é.